Pronto, gravando. Todos estão vendo a tela? A apresentação? Eu estou vendo aqui, Wilson. Pronto. Eu vou dar início, já são 8h10, né? Temos aí 10 minutos de tolerância. E eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar esse colóquio. Não estou vendo o chat. Só vou ver agora que rapidinho, mas depois não vai ter como eu ficar vendo. Mas aí eu vou explicar como vai funcionar. Depois vocês... Pronto. Após a minha apresentação, no final a gente sempre tem um espaço aí para perguntas de vocês, questionamentos, enfim, né? Vai ter esse momento de bate-papo no final. Então está previsto para ir de 8 às 10, mas não se preocupe, eu não falo tanto assim. Acredito que talvez antes de 10 a gente consiga terminar. De 10 às 12, para a maioria dos presentes, que são os alunos, vão ocorrer também o primeiro seminário de estágio. Se os demais quiserem continuar na sala, só vou dar um intervalozinho de uns 10 minutos, tomar uma água, e a gente continua de 10 às 12, que é o evento em seguida. Então, mas agora, enfim, é o primeiro colóquio sobre ensino por investigação. Para quem não me conhece, sou o professor José Wilson. No IFES também, o pessoal me chama muito de Jack, e eu chamo todo mundo de Jack. Um dia eu explico aí para quem não sabe ainda o porquê de Jack. Mas sou o professor José Wilson. Minha formação é em licenciatura em Física. Acho que tem alguém com o áudio ligado, está fazendo um barulho aqui. Então, minha formação é em licenciatura em Física, fiz na Universidade Federal de Sergipe. Depois, pela Cruzeiro do Sul, eu fiz uma especialização em ensino de física e um mestrado, voltei para a UFES, na área de ensino de ciências e matemática. Então, minha formação é licenciada em física, mas minha área de pesquisa, tudo voltado em relação ao ensino de física e ensino de ciências de modo geral. Sou professor do Campus Lagarto, efetivo desde 2013, pertenço aí, dou aula na licenciatura em Física atualmente, e coordeno no IFES Campus Lagarto o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Então, eu já coordeno há alguns anos o PIBID. Aqui tem 3 professores supervisores que estão ligados ao PIBID, fora os alunos bolsistas que também estão ligados ao programa. É um programa que eu gosto muito, e essa iniciativa, ela teve origem no PIBID, que é a ideia de gente trabalhar o ensino por investigação, e eu passar uma formação inicial, tanto para os alunos, quanto para os professores supervisores. Só que conversando com a coordenação, a gente achou por bem estender a todo o curso de Física, e além do curso de Física, tiveram alguns inscritos que são da UFS, por exemplo, tiveram professores que não são necessariamente de Lagarto, e isso é muito bom. Então, esse é o primeiro colóquio, né, de ensino por investigação. Eu lidero também o grupo multidisciplinar de estudo e pesquisa e ensino de ciências. É um grupo muito recente, esse é o primeiro evento do grupo, está aí a nossa marca, GMPEC, né, a sigla do grupo. Tem professores lá que agora a gente está começando a montar, né? Os professores estão chegando ainda. Tem alguns alunos da licenciatura também que já estão no grupo. Enfim, e uma das linhas de pesquisa do grupo envolve o ensino por investigação. Isso também é o primeiro evento oficial do grupo, vamos dizer assim. Então vamos lá. Esse primeiro colóquio, né? Ele tem como esse título aí, Ensino por Investigação, Fundamentos Teóricos e Metodológicos. Então, a ideia aqui é bem o iniciozinho mesmo dessa discussão do ensino por investigação, e vou pretender traçar esses fundamentos, né, teóricos e metodológicos. A origem, né, o que me motivou também, né, além do que já falei do PIBID, foi esse artigo da Ana Maria Pessoa de Carvalho. Ela, vamos dizer assim, é a grande autoridade no Brasil quando se fala de ensino por investigação. É quase impossível não citar a Ana Maria Pessoa de Carvalho. Então, esse artigo dela, né, Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação,
é de 2018, artigo recente, e longo, um artigo de 30 páginas praticamente. Eu passei para o pessoal do PIBID e também disponibilizei lá no grupo dos alunos da física. Mas é um artigo que traz, né, muitas coisas das pesquisas que o grupo que a Ana Maria Pessoa coordena vem fazendo. Esse grupo de pesquisa que ela coordena é o LAPEF. Eu não sei se muitos de vocês já tinham ouvido falar, né? Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física. É um grupo já antigo, se não estou enganado, em meados dos anos 90, ele foi criado na USP, e é pela Faculdade de Educação da USP, né? Ele foi criado. A Ana Maria Pessoa coordenou e coordena ainda, né, o grupo, tem outros colaboradores, e esse grupo, ele, enfim, ele é muito famoso, de um certo modo, no Brasil. Muitas produções são oriundas desse grupo de pesquisa, e inspiração para o nosso grupo de pesquisa aqui, né, que está iniciando agora. Tomara que daqui a uns 10, 15, 20 anos estejamos não só ativos, mas com uma produção também muito boa. Aqui eu coloquei, né, a imagem lá do canal do grupo no YouTube, vocês podem ter acesso. Então tem vários vídeos lá do que o grupo fez de pesquisa nesses anos todos. E eu não podia deixar de começar justamente mostrando um vídeo para vocês do grupo. Eu vou partilhar aqui a tela. Acredito que todos estejam enxergando aí a tela do YouTube. Deixa eu dar um tempinho aqui. Alguém só me deu feedback. Estão enxergando, né? Sim. Tá tudo certo, Edson. Pronto. Não tenho como passar o vídeo todo, porque ia ficar muito demorado. Eu vou até colocar aqui na velocidade maior. Mas eu convido vocês a depois assistirem alguns vídeos do LAPEF. São muito bons. E aqui vai tratar até da física no ensino fundamental. Muita gente acha que é impossível ensinar física a criancinhas, porque física é muito difícil, física é um negócio do outro mundo, etc. E esse grupo ele começou a fazer pesquisas no ensino fundamental, tem pesquisas também no ensino médio, óbvio, mas mostrou que é possível, sim, ensinar física com qualidade a alunos do fundamental. Eu separei aqui uns trechos, que aí eu vou deixar rolando, e depois eu vou fazer uns cortes, e lá na frente isso vai servir para a nossa apresentação. Bom dia, classe. Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar um problema que vocês vão me ajudar a solucionar, tá bom? Tá? Então vocês vão prestar atenção. Eu vou apresentar para vocês o material que nós vamos usar durante a aula. Eu tenho aqui um trilho, certo? E aqui eu tenho uma rampa, tá bom? Aqui embaixo tem outro suporte e com uma cestinha. E tem uma bolinha que acompanha o material, tá? Olha a bolinha aqui. Estão enxergando a bolinha? E tem uma bacia para que vocês coloquem aqui, caso a bolinha caia fora, se vocês errarem, tá bom? A bolinha, ela deve ser colocada no trilho, tá? E vocês vão solucionar para mim esta questão. Vocês vão tentar descobrir como que nós vamos fazer para soltar a bolinha e ela cair na cestinha. Vocês estão entendendo bem o que a professora está falando? Estão entendendo? Tem que cair dentro da cestinha. Tá colocando a bacia pra quê? Pra que ela não caia no chão e saia rodando toda hora. Você tá correndo, tá bom? Este é o momento de construir, testar hipóteses e observar evidências. A primeira hipótese para acertar a cesta é soltar a bolinha do ponto mais alto do trilho.
Ao testarem suas hipóteses, os alunos observam evidências para chegar ao objetivo da atividade, compreender a relação entre a altura de lançamento da bolinha e seu alcance. Tem que jogar aqui, senão aqui ela vai de longe. Adianta aqui para outra parte. A cada alteração na posição da cesta, os alunos retomam os passos para a resolução do novo problema, testam hipóteses e observam evidências. Cada grupo chega à solução a seu tempo e à sua maneira. Vai daí que você vai longe, vai daqui, ó. Nós vamos agora formar um círculo. E cada um vai contar a sua experiência do problema da cestinha. Como que vocês conseguiram resolver o problema? O que vocês tinham que fazer para que a bolinha caísse dentro da cestinha? Nós testou lá em cima e ultrapassou. Aí a gente ia mais para baixo, até no lugar exato, até cair na cestinha. Eu ia testando, eu colocava lá em cima e não desce. Eu ia baixando até chegar a um nível bom que ela pegue a potência precisada para cair na cesta. Então eu ia bem embaixo e ela cai na cesta. Também não. Ao descreverem como fizeram, as crianças retomam hipóteses e evidências observadas durante a experiência. Se colocar bem na ponta lá em cima, a bolinha nunca vai cair na cestinha. Não pode jogar a bolinha com muita velocidade, senão vai cair errado. Velocidade. Por que vocês tinham que soltar a bolinha daquela posição para ela poder cair na cestinha? Alguém sabe me explicar? É porque assim, se você pôr lá em cima, ela vai pegar muita velocidade. Quando o aluno fala, se você pôr lá em cima, ele apresenta a sua hipótese. Aí ela vai pular a cestinha. Ao dizer, ela vai pular a cesta, aponta a evidência. Se você pôr ela muito embaixo, ela vai perder a velocidade e não cai na cestinha. Aí se você pôr ela no meio, de baixo, de cima, ela cai. Deixa mais velocidade pra bolinha nesse aqui. Vocês já viram alguma coisa parecida com esse problema no dia a dia de vocês, na casa de vocês, brincando? Alguém aqui já viu? Maíra? No Play Center, o que é parecido com essa atividade que a gente fez hoje, é a montanha-russa. A gente desce igual assim, correndo assim, igual louco, assim, correndo, na maior velocidade. Tem aqueles looping e tal, ela não consegue passar só por aquela descida que ela começa. Ela não ia subir por causa que a bolinha, ela não é a mesma coisa da montanha-russa, ela não ia ter força para subir se fosse assim. Mas como você disse, Graziela, ela não ia parar no meio. Se ela tivesse velocidade, ela ia conseguir subir. Mas depois ia descer. Ia descer. Tá, então agora nós iremos fazer um relato, né? Vocês vão desenhar e depois vão escrever o que vocês fizeram, tá? Mais uma experiência legal. A gente tinha que jogar uma bolinha lá de cima, para cair uma cestinha. Quando a gente colocava a bolinha mais alta, ela descia com mais velocidade. Quando a professora acostumou mais a cestinha, nós tínhamos que colocar a bolinha bem na curva da rampa para ela diminuir a velocidade e cair na cesta. E depois teve uma espécie de debate. Todo mundo soltou a linha. Daqui é que a gente estava discutindo a montanha-russa, porque aqui, quando os dois são do mesmo tamanho, se ela pegar o impulso daqui, ela vai vir até aqui e não vai conseguir, vai parar no meio. Mas no caso, se a descida for maior, ela vai pegar o impulso certo para continuar. Todos estão vendo a apresentação agora? Sim, professor. Pronto, beleza. Bom, enfim, tem vários vídeos, vocês podem depois aí matar a curiosidade à vontade para assistir. É fantástico, assim, o que eles conseguiram fazer no ensino fundamental, a forma de envolvimento das crianças, tudo, explicações, etc. e tal, e o desafio, né? E essa é a ideia do ensino por investigação. Usa o processo investigativo
ali no ensino, né? E ele, aí já é um trecho do artigo da Sáceron, Lúcia Helena Sáceron. Ela é uma, a gente brinca que ela é cria da Ana Maria Pessoa de Carvalho, enfim, foi orientanda dela, fez mestrado e doutorado com a Ana Maria Pessoa. E ela vai configurar esse ensino por investigação não como mais uma metodologia, vamos dizer assim. Na verdade, é uma abordagem didática, né? Que dentro dessa abordagem é possível trabalhar várias metodologias, é possível trabalhar até problemas, como a gente fala de resolução de problemas, trabalhar com experimentos, com recursos tecnológicos, etc., né? E aí os alunos realizam determinadas atividades sob a supervisão do professor. Então, é muito característico isso de abordagem didática. Esse termo abordagem, às vezes pode não ser conhecido para muitos, mas eu gosto de entender também como uma plataforma de trabalho. Então, o ensino por investigação seria uma plataforma em que é possível trabalhar diferentes metodologias nele. Porém, essa plataforma não é aleatória, ela tem algumas orientações, tipo CTSA. CTSA eu também entendo como uma plataforma em que você pode desenvolver diferentes metodologias, usando o enfoque CTSA. É óbvio que dentro do CTSA já tem outro direcionamento diferente do que o ensino por investigação. E por falar em plataforma, muitos de vocês vão lembrar disso aqui, o jogo Lego. O jogo Lego, os antigos principalmente, né? Mas a ideia de plataforma que eu quero dizer, você pode montar, enfim, diferentes coisas, porém, tem alguns caminhos, tem alguns encaixes que são possíveis, outros não, né? E mais recentemente, aí para os mais modernos, os millennials, né, que podem ter na sala, Minecraft e Roblox, que são jogos aí também, tipo, essa ideia que eu estou falando, de plataforma, né? Você pode, a ideia de você construir até diferentes mundos, etc. e tal, porém, dentro, né, de algumas estruturas pré-determinadas, vamos dizer assim. Dito isto, o professor que pensa em desenvolver o ensino por investigação, e aqui é bom falar para vocês, porque tem alunos de licenciaturas em diferentes níveis da licenciatura, gente que está começando agora, gente que está no meio, gente que está no final, gente que já terminou, tem professores que já estão atuando, então é muito confortável até falar para vocês. Mas para quem pretende usar, vamos dizer assim, esse caminho, né, essa abordagem didática, o professor precisa criar algumas condições. É como eu falo, não é aquilo do vale tudo. Precisa ter algumas condições. E condições que a gente vai dizer assim, que são básicas, né? Primeiro, levar o aluno a pensar. Parece meio óbvio falar isso, mas às vezes, dependendo como você encaminha ali o ensino, não necessariamente seu aluno vai pensar, né? Ou você leva em conta toda a estrutura de conhecimento do aluno. Outra coisa básica é falar. É preciso que os alunos falem, né? Vocês viram no vídeo, né? As explicações dos alunos de como fazer para a bolinha cair na cesta, a argumentação, quando vai explicar o como, etc., tudo. E tudo isso envolve um processo, né, de construção de conhecimento do aluno. Criar condições para o aluno ler também. Ler é muito importante. E não é só saber ler. O nosso conceito mais raso de alfabetização, pelo menos antigamente, era a pessoa saber escrever o nome e saber ler. Mas isso é pouco, né? A ideia é que você leia criticamente, entenda o conteúdo lido. E na área da física, por exemplo, uma das grandes reclamações dos alunos, até a nível de ensino médio, principalmente, superior também, mas muito no ensino médio, professor, eu li a questão, mas não entendi. Né? E às vezes até para exprimir uma opinião sobre um determinado texto, também se torna difícil. Então a ideia é o professor criar essas condições. E escrever. Nesse caso aí, como foi o ensino fundamental, os alunos, eles desenharam, escreveram algumas coisas, explicaram. E escrever é outra habilidade necessária. Parece coisa da área da língua portuguesa, né, isso, mas isso também está no ensino de ciência. É preciso escrever sobre ciência. E até qualquer área hoje, né, você tem que reportar seus dados, suas ideias. Então,
pensar no ensino por investigação, o professor tem que levar em condições isso aí, em tentar criar essas condições, né? Vamos lá. Para tanto, o grupo da Ana Maria Pessoa de Carvalho desenvolveu o que eles chamaram de sequências de ensino investigativo. Eles desenvolveram essa sequência. E nada mais é do que esse encadeamento de atividades e aulas, né? Só que o processo de investigação é quem conduz todo esse encadeamento das atividades e das aulas. Neste primeiro colóquio, hoje, né, não vou me aprofundar nas sequências de ensino investigativo. Aguarde que lá no final vai ter uma surpresa, né? Então, mas quando você elabora, né, eu vou dar o conteúdo de leis de Newton. Você elabora seu planejamento. Então, você tem uma sequência de atividades e aulas para dar aquela quantidade de conteúdo. Só que quando a gente fala de sequência de ensino por investigativo, o processo de investigação é que vai guiar todas essas aulas e as atividades. As atividades desenvolvidas dentro de uma sequência de ensino investigativo, elas são chamadas de atividades investigativas, que também isso vai fazer parte de um outro momento. Não vai ser hoje. Aqui eu só estou mostrando alguns tipos de atividades: laboratório aberto, demonstração investigativa, textos históricos, problemas e questões abertas, recursos tecnológicos. Podem ser criadas outras, essas são as mais conhecidas, né? Cada atividade dessa, ela tem uma característica, ela tem um momento para ser aplicada. Na primeira lei de Newton eu vou pegar um texto histórico, mas na segunda lei eu vou desenvolver através de laboratório aberto, na terceira através de algum recurso tecnológico, enfim. Essas atividades vão compor a sequência, elas têm características diferentes, tudo, que vão ser abordadas em um outro momento. Não é para hoje, aqui é mais algo informativo. Bom, tem dois pilares, vamos dizer assim, que sustentam o ensino por investigação. Isso não se pode abrir mão. Essas duas engrenagens que eu coloquei aí, é o que movimenta o ensino por investigação. É o que o Lapef chamou de liberdade intelectual e a elaboração do problema. E aqui a gente vai gastar um tempinho para falar um pouco dessas duas coisas. Antes de eu voltar ali, a liberdade intelectual, já deu para notar um pouco no vídeo que foi mostrado. Os alunos, eles têm liberdade de pensar, de falar, de executar, de dar uma explicação para aquilo que fizeram. Então, isso é primordial. Não seria nem só no ensino por investigação, em qualquer ensino, né? O aluno não ter medo de errar, por exemplo. Às vezes o aluno se limita a falar porque, eu estou com medo de errar aqui, eu posso falar besteira. Ele precisa ter a liberdade. Eu tive um professor na UFES, talvez alguns aqui conheçam, chamado Fernando Miguel. Ele dizia que aquele momento ali, né, o momento que vocês estão sendo formados, ali a universidade, no caso, era um espaço do erro. Ali era que vocês deveriam errar, e não ter medo de errar. Porque quando a gente se forma, né, pega o diploma e tudo, e vai para o mercado de trabalho, por exemplo, praticamente você não pode errar, né? A exigência que é posta em cima de você é dizer, você já é formado, você tem um diploma, como é que você não sabe tal coisa, como é que você não sabe isso, aquilo, etc. Ele frisava muito isso para a gente. Gente, aqui vocês precisam ter essa liberdade, a liberdade de falar, de questionar. Aqui é um espaço do erro, ele falava muito isso. Então, liberdade intelectual é fundamental ter no ensino por investigação. E outra coisa que conduz o processo, já que é por investigação, é o problema. Qualquer processo investigativo de pesquisa, ele tem um problema lá que ele busca resolver, né? Então, elaborar o problema também é outra coisa crucial neste tipo de ensino. E aqui, falando da liberdade intelectual um pouco mais, peguei alguns trechos do artigo, não tem como falar minuciosamente tudo do artigo, né, porque o artigo é muito longo. Aqui ela pegou do trabalho de pessoal aí, né, Carvalho, Ricardo, Sácer, Abib, Petrecola, e analisaram graus de liberdade intelectual. O foco aqui são as atividades experimentais.
Então, eles classificaram lá em grau 1, 2, 3, 4, 5, né? Nas atividades experimentais, então, você tem um problema, você elabora hipótese para resolver aquele problema, desenvolve um plano de trabalho, obtém os dados e chega a algumas conclusões. As crianças fizeram isso no vídeo, né? Então, tem o grau 1, né? No grau 1, vocês observam que tem P, 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 um Azinho lá e, por último, P. Esse A se refere ao que o aluno faz aí. Então, praticamente, nesse grau 1 de liberdade, o aluno só obtém os dados. Ele vai lá e executa. É tipo aquele experimento, já que estou falando de atividades experimentais, e a gente aqui já fez certamente em algum momento aí da vida, ou na licenciatura, que você pega aquele roteiro e só executa. O professor é quem propõe todo o problema, a hipótese, já está tudo pronto. O aluno só vai lá executar. É tipo aquela brincadeira, vai lá e aperta o botão. Só isso. Então, praticamente, esse é o grau mais baixo de liberdade intelectual. Quase não tem liberdade, né? No grau 2, tem uma diferençazinha aí, que o professor, as hipóteses, por exemplo, o plano de trabalho, ele já discute com o aluno um pouco. Pelo menos um pouco ele já discute, né? E lá nas conclusões dos resultados que chegaram naquele experimento, ele já abre um pouco para a classe também, mas ainda é o professor quem praticamente comanda tudo aí. Ele acaba sendo responsável. No grau 3, já ocorre, se vocês observarem aqui, tem um detalhezinho que diferencia do grau 2, que é esse detalhe aqui. No plano de trabalho, os alunos eles têm uma liberdade maior para fazer a experiência, né? Não é o professor que conduz tudo, etc. E aqui o professor no grau 3, ele já está mais aberto também na questão de ouvir mais as hipóteses do aluno, de levar em conta mais o que o aluno traz para a sala de aula para desenvolver aquele problema. E aumentam também nas discussões, né, aquela coisa de permitir mais a fala do aluno. O grau 4, então, já é bem melhor do que isso. O professor, ele coloca o problema, ok? Mas em termos de hipótese, plano de trabalho e obtenção dos dados, os alunos é quem faz. Eles discutem, eles executam, formam grupos, vai lá, faz o experimento, e depois tem aquela partilha toda com a sala. Lá no vídeo mostrou legal isso, né? Que ao final eles partilharam com a sala. O grau 3, a partir do grau 3, a gente diz que está trabalhando com ensino por investigação. Se você desenvolve atividades que tem como características aí o grau 1, o grau 2, ainda não dá para falar de ensino por investigação. Do grau 3 em diante, somente o grau 3 e o 4 aí, a gente tem atividades com esse propósito. O grau 5 é muito raro ver no ensino médio, no ensino fundamental. E aqui só frisando mais uma diferença, né, na questão das hipóteses do plano, que agora os alunos é quem comanda essa parte, vamos dizer assim, né. E o grau 5 é difícil ver no fundamental, requer uma maturidade muito grande, eles já estarem trabalhando em grupos há um certo tempo, que aí o aluno ele já chega com o problema, ele propõe o problema. Então, aí também requer um nível de desenvolvimento maior do aluno. Mas, em termos de atividades experimentais, quando a gente pensar em liberdade intelectual, tem que levar em conta esses aspectos. Outro ramo de atividade, que também ocorre muito no ensino de física, é a resolução de problemas de lápis e papel. E aí dá para se questionar, gente, mas tem como trabalhar liberdade intelectual nesse tipo de situação também, né? Tem. E aí foi um estudo de doutorado do Paiva. Essas referências estão todas no artigo, caso precise, depois eu passo. Na questão de problemas de lápis e papel, o início é parecido. Você tem um problema, você tem que partir do problema, você tem as hipóteses para resolver esse problema, vai lá, resolve e analisa os resultados. O que seria esse grau 1, né? No grau 1, o professor propõe problema, hipótese, ele só não resolve, mas praticamente resolve. E os alunos, eles buscam lá resolver. Mas essa resolução dos alunos é meramente aquela resolução matemática.
praticamente o professor lá, calcule velocidade média, deu a variação do espaço, deu tempo, o aluno coloca lá na forma, sabe? Não, às vezes não tem uma discussão maior, nem na análise do resultado, né? E às vezes é tipo assim, calcula a velocidade média de um trem, num trecho. Aí o aluno acha lá 2.000 quilômetros por hora. Pelos cálculos estava certo, o professor passou adiante. Nem para analisar o que significa 2.000 quilômetros por hora para um trem. Se isso estaria plausível com a realidade, né? No grau 2, o professor já tem uma abertura maior com o aluno, né? As hipóteses para chegar àquela resolução, ele já começa a discutir com o aluno e já começa a analisar os resultados. Nesse exemplo do trem que eu falei, é como se ele chegasse e perguntasse, pessoal, é plausível um trem andar a 2.000 km por hora? Qual a velocidade do trem mais rápido atualmente no mundo, né? Então, pelo menos já tem uma análise maior. O grau 3 e 4, já estou aqui juntar as análises, é como a gente fala, do grau 3 em diante, a gente já pode falar de ensino por investigação, do nível de liberdade intelectual que o ensino por investigação propõe. Então, tudo bem que o professor chegue com problema nesses graus aí de liberdade. Mas agora as hipóteses já são mais discutidas com os alunos, principalmente no grau 4. O aluno expõe, professor, eu acho que pode ser por aqui. No âmbito da hipótese entra muito o eu acho, né? Eu acredito que pode ser esse caminho e por aí vai. Vai lá e tenta resolver. E depois aquele problema é discutido na classe, né? Isso acaba sendo muito rico. No grau 5 também, aqui só para frisar já estou querendo me adiantar aqui. Aqui para frisar a diferença, né, desses 3 graus, então, como é diferente, né? O professor já dá tudo, propõe hipótese, enfim, do que o aluno, o professor ouvir as hipóteses dos alunos, esse é o principal. Então, esse caminho de liberdade intelectual vai nisso, do professor propor tudo para o aluno também propor, né? E ser ouvido, isso é bastante interessante. No grau 5, óbvio, né? O aluno também propõe o problema. E não é só simplesmente o aluno chegar na sala de aula com a questão, porque isso às vezes até ocorre. Professor, tem essa questão do livro aqui. Já é bom que ele tenha liberdade para isso. Mas é propor, de fato, uma questão, problema, né? Às vezes até do dia a dia dele. E aí buscar, elaborar as hipóteses, resolver e por aí vai. Outro tipo de atividade, não tem como falar de todos aqui, então atividades experimentais, resolução de problemas lápis e papel, e outro tipo de atividade que foi analisado por Paiva são os textos de história da ciência. História da ciência é crucial ser trabalhado. Acho que em qualquer nível, seja fundamental, médio, superior. Às vezes a gente deixa muito aquém a história da ciência, né? E como consequência, até pesquisas já revelam também, que prejudica a visão de ciências que o aluno tem. Porque às vezes o que a gente vê um pouco de história da ciência, até nos livros didáticos, era muito aquela coisa datada, né? Em 1900, Max Planck, né, falou lá do quanto. Em 1905 vem Einstein com efeito fotoelétrico, depois não sei o quê. Como se a ciência funcionasse bem assim, de forma linear. Só veio um, depois o outro fez. Perde-se muito de como o conhecimento científico ele é construído, das controvérsias, né, das brigas das ciências, enfim, também. Então, o texto de história da ciência é muito interessante. Então, aí, por exemplo, envolve a escolha do texto, a problematização, a leitura, a análise e a conclusão. E algo muito parecido, já vou adiantando aqui, no grau 1 e 2, ainda não se pode falar em liberdade que atinja o nível de ensino por investigação. Então, praticamente, o professor propõe tudo, escolhe o texto, problematiza, só não faz a leitura, porque pelo menos a leitura ele ainda deixa a par dos estudantes. Mas toda análise fica a cargo do professor e por aí vai. A diferença aí do grau 1 para o 2 é isso, é que no grau 2 o aluno tem um pouco mais de participação na problematização daquele texto, por aí vai. Por exemplo, uma problematização muito relevante, né, que
ainda existe em alguns livros didáticos aquela imagem da maçã caindo na cabeça do Newton, né? Aí seria interessante pegar algum texto lá de história da ciência e ver se aquilo tem alguma relevância científica, né? Será que Newton descobriu todo, ou fez todo o seu conhecimento depois que a maçã bateu na cabeça, né? A gente vai ver que não vai fazer muito sentido, né? Mas existe muito ainda essas figuras nos textos de física, né? E aí o professor pode fazer a controvérsia. Tem isso aqui, vocês acham plausível isso? E aí traz um texto de história da ciência, discute, seria bastante interessante. Outra coisa que na análise do texto, no grau 2 o aluno já tem um pouco mais de liberdade para poder fazer análise. Acho que alguém falou lá no chat, mas eu não tenho como ver o chat, viu, pessoal? Se tiver algum problema, avise aí no áudio. Vamos lá. Grau 3 e 4, que já se trata da característica de ensino por investigação, né? Então, a problematização ela já é muito mais discutida com o aluno, e principalmente no grau 4, né, o aluno já tem essa capacidade mais de problematizar, de fazer análise, de debater no final o texto da história da ciência com a turma lá, com a classe, ter voz, isso é muito importante. Por falar em história da ciência, não posso deixar de citar o pessoal da Bahia, da UFBA. Eles têm um grupo lá na História e Filosofia da Ciência, se não estou enganado, com Olival Freire, que é um nome muito forte na História e Filosofia da Ciência no país. Então, se alguém não conhece, depois pesquisa esse grupo, tem muitos trabalhos e fazem um trabalho fantástico lá. E o grau, aí a diferença só sutil, a problematização, que é só você pensar, né? O aluno vai ganhando mais liberdade intelectual com essa classificação que foram feitas, né? O grau 5, óbvio, né? O aluno já chega lá, né? Ele até escolhe o texto, né? Isso também, a nível de ensino médio, até às vezes é difícil de acontecer. Talvez no superior, mas também, em muitos casos, muitos cursos, no ensino superior, praticamente não se trabalha história da ciência, né? Então, é bem rara, pouca coisa, às vezes uma ou outra em alguma disciplina assim. Bom, a ideia aí é mostrar para vocês, dentro desses 3 tipos de atividades, experimentos, resolução de problemas lá do papel e texto de história da ciência, né? A ideia de liberdade intelectual. Não precisa, eu gosto de frisar muito isso para meus alunos, ninguém ficar decorando. Então, o grau 1 tem essa característica, o grau 2 é assim, o 3, o 4, o 5. O principal de essência de vocês terem é o seguinte: dar liberdade intelectual aos alunos. Liberdade, às vezes, para propor um problema, para levantar suas hipóteses, para tentar resolver, para debater com todo mundo. Esqueça essa coisa só da classificação de grau 3 ou 4. A essência é essa de ter a liberdade intelectual. E aí a gente entra agora no outro pilar do ensino por investigação, que é o famoso problema. Problema, apesar de ser uma palavra, né, comum aí utilizarmos em outras situações da nossa vida, problema para a área da ciência é algo que pode ser bom, né? Porque a busca pode levar a desenvolvimento científico, etc. e tal. Tem vários tipos de problema. Aqui, por exemplo, cito primeiramente esse problema de lápis e papel, que até nos livros tem, né, as diferenças entre exercício, problema, enfim, cada livro às vezes traz um título diferente. Então, aqui o principal, lembrando lá um pouco até dos graus de liberdade intelectual, não é só que o aluno jogue lá os dados, né, acerte a conta, vamos dizer assim, né? Tem que entender o que é que está vendo, tem que ver se aquilo é plausível, né? Entender essa relação de uma variável com outra. E se eu mexer aqui agora, o que é que vai acontecer? No experimento aí que os alunos fizeram, que eu mostrei no vídeo, depois os professores lá, eles alteraram, né, a posição de baixo da cestinha, né? Se eu botar a cestinha mais longe e soltar na mesma, vamos dizer assim, altura que estava soltando antes, vai cair dentro da cestinha? Não. Então você começa a entender essa relação de variáveis, né? Se eu mexer com uma variável, o que é que aquilo vai afetar a outra? A variável dependente, independente, por aí vai. Então a ideia do problema é pensar, chegar que o aluno
desenvolva esses tipos de habilidade. Mas aí fica a pergunta, né, o que é um bom problema? Eu trouxe um exemplo, posso da física, né? Um problema é uma escada rolante, 6 metros de altura, 8 metros de base, transporta uma pessoa da base até o topo da escada no intervalo de 20 segundos. E aí pede-se para calcular a velocidade média. Óbvio, depois você achar na hipotenusa aí, que ele deu a altura e a base, se forma um triângulo, vamos pensar a escada rolante assim, você vai ter a distância, tempo, dividiu, não tem muito mais o que fazer, né? Mas esse mesmo problema poderia ser formulado dessa forma. Qual a velocidade média de uma pessoa subir uma escada rolante? Que escada rolante? Qual o tamanho? Qual a altura? Isso é diferente, né? Leva o aluno a pensar em mais variáveis. E até a questionar isso que eu acabei de questionar. Professor, que escada rolante? Pode ser pequena, pode ser grande, a velocidade pode alterar. E ele pensar assim, eu vi no shopping escadas rolantes de diferentes tamanhos. Professor, tem a mesma velocidade média? Não tem. Por quê? Então, leva o aluno até um nível de questionamento maior, vai além daquilo de ser simplesmente substituir números na fórmula e achar lá, né, um resultado. Então, essa é a ideia, né, do problema. E aí, nessa característica de um bom problema, serve para a gente pensar muito, a ideia é que o busque condições do aluno resolver e explicar o fenômeno. Então, isso é algo básico, né? Não só resolver, mas dar uma explicação para aquilo, entender essa relação de variáveis. Outra, que os alunos tenham condições de levantar as hipóteses, né? E como essa hipótese vai estar relacionada também com as variáveis. Relação do mundo, do que aprendeu ali na sala de aula com o mundo que vive. É o que a gente chama de contextualização também. No experimento lá do vídeo, vocês viram lá no final, né? Qual a relação disso com o mundo, com o seu dia a dia? Aí falaram lá da montanha-russa, do loop, etc. e tal. Então, isso é um bom problema, sabe? E não só passar um problema, sei lá, sem lógica nenhuma, distante da realidade do aluno. Outra coisa muito importante, e aí as questões do Enem às vezes passeiam por isso, né? De você utilizar os conhecimentos aprendidos naquele problema em outras disciplinas, né? Isso é fundamental. E até aquela característica que eu mostrei lá no início, né? Do professor levar o aluno a pensar. O aluno, ele chega na sala de aula com alguns conhecimentos, chamados conhecimentos espontâneos. Alguns chamam também das concepções prévias, conhecimentos prévios, né? E isso, às vezes, serve como hipótese para resolver o problema. E o professor tem que levar isso em conta, né? Então, um bom problema leva em conta essas características. Deixa eu adiantar aqui. Ali era mais lápis e papel, viu? E nas aulas experimentais, né? Quais são as características de um bom problema? A Ana Maria Pessoa de Carvalho cita duas, né? E vai você passar das ações manipulativas às intelectuais. Então, no experimento, não é só o aluno desenvolver o experimento como se estivesse seguindo a receita de bolo. É o que eu digo, isso aí ia caracterizar as ações manipulativas. Mas ele entender por que está fazendo aquilo. Isso é muito interessante. Eu tive uma experiência lá na graduação, não sei se todos aqui tiveram, era Cochiran e eu esqueci o nome do outro lá, que era responsável pelo laboratório. Dixon, eu esqueci. Enfim. Cleveson, isso. Cleveson, isso. Eu esqueci qual foi, se foi Física C, qual foi o laboratório. Ou foi já nas modernas, né, na estrutura da matéria, que era o nome lá. Teve alguns laboratórios que era o seguinte, era a receita de bolo. A gente já sabia o que ia fazer, já sabia mais ou menos o que ia encontrar, era só para comprovar aquilo ali já. Mas eu tive também uma experiência que foi muito interessante. Que a gente chegou no laboratório, alguns experimentos foram assim, estava tudo desmontado lá, em cima da bancada. E você tinha, beleza, um manual que você seguia para montar o experimento, para depois fazer o experimento lá, obter os dados e fazer as análises.
Só essa mudança, essa questão da ação manipulativa para intelectual foi fantástica. Você entende por que uma coisa ali encaixa na outra, o que é que você vai medir depois com aquilo, etc. e tal. Aprende-se muito mais, só nessa pequena mudança. O experimento não estava pronto, a gente montava o experimento, tentava entender tudo aquilo ali. Foi fantástico. Eu tive alguns laboratórios assim. Ô, Wilson, só um comentário sobre sua fala aí. Inclusive lá na UFES, né? A maioria dos professores nem montar laboratório eles sabem, porque o Cochirão deixa tudo prontinho para eles, né? Isso mesmo. Não sei se você lembra disso, mas tipo, vai ter laboratório de estrutura da matéria D, então o Cochirão vai lá e monta o experimento do professor. O professor nem fazia. Isso, também tem isso. É verdade. E aí, a ideia, né, nessas aulas experimentais é que passe das explicações causais e legais, construir, né, as explicações. Esses termos aí, também não gosto muito de ficar decorando o termo, mas a ideia é que o aluno não consiga somente descrever o que fez. Ah, o que é que você fez nesse experimento? Eu fiz isso, 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 isso. Tá. Quais são as relações de causa aí, entre conceitos aí? Eita, não sei, professor. Então, as explicações legais, elas barram mais ou menos nesse limite, né? Ele consegue explicar o que fez, o que aconteceu. Mas, quer dizer, o que aconteceu ainda não. O que aconteceu quando ele vai explicar, se ele não conseguir fazer essas relações causais, né, de conceito, isso aconteceu por causa disso, daquilo, aí fica muito pobre, né, o experimento. A ideia é que o experimento seja rico, que leve a ele também a entender as relações causais e explicar essas relações causais, né? Adiantando aqui, deixa eu ver onde eu estou aqui, para não perder. Bom, aqui agora, no artigo, mostra, né, algumas pesquisas que foram feitas pelo LAPEF, me envolvendo, ensino, aprendizagem, formação do professor. Tem muita coisa, não tem como citar tudo aqui, né, é o objetivo maior desse primeiro colóquio, mas aqui eu vou citar algumas, né? E aí, falar primeiramente para vocês que essa ideia de ensino por investigação, primeiro, ela não é nova, óbvio que o LAPEF começou a trabalhar, acho que na década de 90, vocês, surgiu aí? Não, algumas ideias são bem precedentes, desde os estudos lá de John Dewey, com a ideia de mudança, etc., né? Então, já começa a vir lá. Porém, o pessoal da LAPEF, eles são fortemente influenciados nas suas propostas pelos trabalhos de Piaget e Vygotsky. De forma geral, sem aprofundar muito aqui, a ideia de construtivismo que Piaget traz. Então, o aluno, ele constrói o seu conhecimento. E Vygotsky, além da linguagem, né, do papel da linguagem, na construção do conhecimento, tem a relação com o outro. Naquele vídeo lá deu para ver, os alunos desenvolvem algumas coisas em grupo, depois eles partilham lá, e aí na linguagem lá do Vygotsky, na interação social, né, também tem muito desenvolvimento. Então, Piaget, eu peguei só esse recorte aí, né, primeiro aquilo que eu falei lá até das concepções, né, dos alunos. Eles já chegam na sala de aula com alguma coisa. O Piaget vai chamar de esquemas, né? Então, quando ele interage com o meio, com uma situação diferente, ali com o experimento, né? Esses esquemas, às vezes, não dão conta de explicar alguma coisa. E aí ele começa a mexer, vem o processo de assimilação, daqui a pouco vai começando a entender algumas coisas, usando esses esquemas, acomoda, e vai ter esse equilíbrio, né? Primeiro o desequilíbrio, depois o equilíbrio, né? E vem lá o que Piaget vai chamar de equilibração majorante. E aí, quando ocorre esse equilíbrio, ele já está com aquele esquema antigo, não igual. Já está com um esquema mais elaborado, né? Esses esquemas já vão dar conta de algumas outras coisas, mas ele pode também encarar outra situação nova, vai gerar também desequilíbrio, e por aí vai esse processo de conhecimento. Já também, um outro conceito importante, citando Vygotsky, é a ZDP, né? Então, e aí ele vai do desenvolvimento real para o potencial. O real estão envolvidas as habilidades que ele já aprendeu, né? E o potencial, lá ele vai chegar a conseguir fazer com a ajuda de outras pessoas. Seja o professor, seja outros colegas e por aí vai.
Então, esses dois autores são fundamentais quando a gente trabalha ensino por investigação. E não só eles, eu estou citando eles dois, porque são, vamos dizer assim, as inspirações primeiras do pessoal lá do LAPEF, mas outros autores depois, o George Kelly, o Novak, o David Ausubel, também se enquadram na linha quando a gente pensa em ensino por investigação. E vamos lá. O que aconteceu que o LAPEF fez, né? O LAPEF elaborou problema, assim, algumas pesquisas foram conduzidas dessa forma, né? Elabora um problema experimental e aí foram desenvolvendo algumas pesquisas. As pesquisas inicialmente ocorreram na Faculdade de Educação da USP. Porém, isso para entender, né, como é que se monta uma sequência, como é que se monta um bom problema, etc. Então, às vezes faziam com os alunos lá, mas também deram cursos de capacitação para professores da rede estadual, municipal, etc. E esses professores também aplicaram nas suas escolas, e aí tem aqueles vídeos lá, etc. Bom, as pesquisas do LAPEF foram muito ricas. Então deram aí dissertações de mestrado, doutorado, várias análises lá dos vídeos, etc. e tal. De novo, não tem como abordar tudo, é um grupo que tem muitos anos, né? Então, partiram do problema experimental, aqui citando, né? A primeira parte lá vamos dizer assim, aqui eu estou entrando no aspecto já metodológico da coisa, né? Então, a primeira parte vem o material, né? De distribuir material para os alunos, montar pequenos grupos, etc. Depois, vai tentar resolver aquele problema. E aí faz a resolução. Lá no vídeo, por exemplo, os professores propuseram para os alunos, né, que eles teriam que acertar a bolinha lá na cestinha. Aí foram tentando, agiram em grupo até conseguir, né? E quando consegue, vem a grande pergunta, né, o como. Como vocês fizeram para resolver esse problema? E aí, óbvio, tendo lá por base a liberdade intelectual, você vai ouvir o aluno. E ouvir é uma capacidade que a gente precisa aprender, não só para ensinar, mas em todas as nossas relações humanas, né? Ouvir o outro, a explicação, né? Resolver o problema. Aí vai buscar saber as relações de causa, né? Por que que isso deu certo, né? Então, vai buscar a casualidade. E nesse processo envolve, sim, construção de conceitos. Outro momento, como deu para ver lá no vídeo, né? Que eu chamei aqui de contextualização, é que faz aquela pergunta, né? Onde é que você vê isso no seu dia a dia, etc, tudo. Busca sempre essa relação. Só fazer um parêntese disso, que são coisas até simples, que a gente não se atenta, né? Por exemplo, na área da astronomia, aqui tem alunos que participam de um grupo aí de pesquisa e tal. O nosso olhar para as estrelas à noite, por exemplo, é um olhar para o passado. Então, você está explicando isso, tal, aquela luz lá, tal, etc., levou não sei quantos anos-luz para chegar até a gente, então, olhar para o passado. Aí eu vou citar para vocês um exemplo que eu vi no livro O Mundo de Sofia, que eu terminei de ler hoje, curiosamente, que é um exemplo bestinha, mas muito interessante de contextualização, né? Que ele cita isso da área da astronomia, que a gente está olhando para o passado, quando a gente contempla o céu noturno, né? E aí a relação disso com algo mais próximo da gente, que é o trovão e o relâmpago, né? Porque quando a gente ouve, né, lá o som do trovão, ali já é passado, né? O raio já aconteceu. E eu achei fantástico é um exemplo bem bestinha tudo, né? Mas como ocorrem coisas no nosso cotidiano que a gente pode levar para a sala de aula, né? E por fim, a terceira fase lá de escrever, desenhar, isso aqui, óbvio, a gente está citando principalmente alunos do fundamental, mas essas fases também podem ser aplicadas ao ensino médio superior. Nas explicações de algo, você pede para escrever, etc. E é uma habilidade que a gente precisa desenvolver muito, a escrita. Muitos dos problemas educacionais no Brasil também vai. Problemas de leitura, a gente lê e não entende o que lê, não sabe escrever daquilo que entendeu do que leu. Então, é outra fase importante aí nessas pesquisas. Então, eles seguindo esse fluxo aí,
aplicaram algumas atividades em algumas escolas, como eu digo, rendeu mestrados, doutorados e por aí vai. Só vou citar algumas, né? Então, o Gonçalves aí, já em 91, veja como esse grupo, depois vou buscar a origem desse LAPEF, se brincar, começou na década de 80, né? Porque em 91 já saiu uma dissertação. Então, ele viu aí que os alunos do Fundamental 1 eram capazes de resolver problemas de conhecimento físico. A física é também para o ensino fundamental, e acredito que ia melhorar muitas coisas lá do nosso conhecimento em ciências, de modo geral. Esse Rei, em 2000, ele já tentou analisar as explicações dos alunos, né? E aí encontrou esse detalhe, né? Que na fala, muitas das explicações não tinha diferença na questão da origem do aluno, da questão econômica, né? Mas na escrita, então ele viu aí, apresentar poucas palavras e muitos erros de português. A questão econômica também interferia nisso aí. Ele analisou. O Oliveira, né? Enfim, ele identificou isso aí, que os alunos, as semelhanças nas respostas, né? Mas entendia o problema, a importância do trabalho em equipe, e aí apareceu essa dificuldade na construção da casualidade física. Óbvio que dependendo da turma que se trabalhe, e ali são bem crianças, primeira, terceira série, tudo, as explicações não vão ser tão profundas em termos de casualidade física, né? Vão apresentar, sim, algumas dificuldades. Mas o que eu digo é o seguinte, imagine esses alunos tendo um ensino assim, primeira, segunda, terceira, são 9 anos de ensino fundamental, imagine esse tipo de construção evoluindo, né? Ia ser fantástico. Isso foi muito importante, que o Sedano encontrou, né, essas atitudes aí, né, de cooperação, participação, convivência, você até conviver com opiniões contrárias, ou quanto a gente precisa disso na nossa sociedade. Cooperar. Então, veja o quão amplo esse tipo de ensino ele vai abranger, né, e vai tentar desenvolver no indivíduo. A Sácero, aí eu acho que foi o mestrado dela, ela já é doutora, tudo, está lá na LAPEF, analisou as influências culturais, né, na interação aluno, professor, etc. e tal. Aí só citando os trabalhos, agora não vai ser necessariamente o momento de aprofundar neles. Outro aí que deu para perceber, mesmo trabalhando no ensino fundamental, né, esses importantes aspectos da cultura de pensamento científico. E assistindo aquele vídeo da cestinha, e se vocês tiverem um tempo depois, procure os outros vídeos, vejam as explicações das crianças. É fantástico, fantástico. Às vezes, no ensino médio, a gente não encontra certas explicações como elas fizeram. Então, é muito legal isso, sabe? Padilha. Isso também às vezes, em termos de hipótese, é meio que esperado, né? O aluno ali, às vezes, ele não tem um repertório de palavra para explicar tudo, né? Porém, não ficou calado também, ele tentou, né? Isso não impossibilitou a comunicação, né? Mas nem sempre ele diz aí que foi suficiente para compreender tudo que o aluno quer dizer. Tem aí que analisaram também até o gestual. Quando a gente fala, né, o nosso corpo fala também, tem isso. E foi do grupo da LAPEF que fez esse trabalho. Que analisaram assim, às vezes o aluno está falando, mas ele gesticula também, aquilo complementa o que ele está falando, porque nem sempre toda a explicação está só na expressão verbal, né? Óbvio que analisa também desenhos, o que ele escreveu, e o gestual. O pessoal também pesquisou até isso. Por fim, essas conclusões aí do ensino fundamental, né? Então, foi possível encontrar que os alunos, a argumentação dos alunos, na explicação, né? Eles levantaram hipóteses, explicaram o fenômeno, já encontrou também raciocínios hipotéticos dedutivo, o indutivo já fica mais difícil, às vezes, nessa fase, né? Mas, enfim, teve essa autonomia moral, a questão de introduzir na cultura científica, aprender a falar e escrever ciência, a gente precisa muito disso. Acho que a pandemia
veio escancarar, né, o quão a gente precisa da parte científica, né? Por fim, outras coisas aqui. Esses relatos agora que eu vou trazer foca mais a questão da formação de professores. Ali era muito na relação ensino-aprendizagem. Então, o Gonçalves, ele vai estudar. Eles aplicaram um curso de formação para professores e analisaram em 3 categorias: familiaridade, reconhecimento e fidelidade. Essas são palavras que, de novo, são comuns do nosso dia a dia. Mas o que ele vai querer dizer aí, né, na pesquisa dele, é outra coisa diferente, um pouco. Por familiaridade, eles verificaram lá nos cursos de formação de professores, né, os princípios básicos da concepção educacional dessa proposta. Porque qual é a ideia? O ensino por investigação foi desenvolvido inicialmente na Faculdade de Educação. Aí você começa a entender, a fazer pesquisa sobre isso, e depois você parte para formar professores para aplicar isso. Então, nessas formações de professores, são vistas algumas coisas desse tipo. E aí, identificaram que deveria existir esses espaços para discutir ideias, crenças e visão sobre o ensino e a aprendizagem. Então, é muito importante, nós, enquanto docentes, eu sei que aqui tem muitos alunos, mas eu trato todo mundo como docente já, como professor, a gente ter esse espaço em curso de formação, para discutir nossas ideias sobre ensino, o que é que a gente pensa sobre ensino, sobre avaliação, sobre aprendizagem. Isso é muito importante e enriquecedor. Não só para desenvolver o ensino por investigação, mas para desenvolver, acho que qualquer metodologia de ensino, qualquer caminho de ensino, abordagem. Reconhecimento. Aqui é quando... Eu acabei repetindo o texto, está errado ali. Aqui é quando o professor toma consciência, né? Porque é o seguinte, o professor chega no curso de formação. Vocês chegaram aqui, por exemplo, de um certo modo, isso é um pouco um curso de formação, né? Vai ser dividido em várias etapas. Esse é o primeiro colóquio. Vocês chegam com as suas ideias. Não é só os alunos da sala de aula que chegam com algumas ideias sobre determinado conceito físico. Vocês chegam com um monte de ideia aqui, não só da física, mas de como ensinar, de como avaliar, de como vai ser a relação sua com os alunos. Vocês chegam com essas ideias e entram em contato com as ideias que eu estou colocando. Por exemplo, vai ter esse encontro. Nem sempre esse encontro é suave, pode ter um encontro de discordância absurda, ok? Mas aí, essa fase aí que o Gonçalves vai dizer, né, é quando o professor toma consciência, né? Poxa, eu estou ensinando assim assado, o cara tocou lá nesse ponto aqui, posso levar isso em consideração, etc. e tal. Seria o reconhecimento. A fidelidade, ele coloca essa máxima aí no texto, né? Mesmo que parece copiado, na realidade é deformado e recriado. Ocorre o quê? Tem o curso de formação, entre aspas, eu estou formando vocês aqui nessa ideia de ensino por investigação, com a ideia que vocês reproduzam lá na sala de aula. O pessoal do PIBID, aí, principalmente aqui falando, a ideia é que algumas atividades que venham a ser desenvolvidas no PIBID tenham alguma proposta de ensino por investigação, né? Leve em conta esses aspectos, etc. e tal. Porém, não tem como o professor simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V. O formador falou para a gente fazer assim, assim, assado, lá na sala de aula vai ocorrer exatamente desse jeito. Não. A ideia é a recriação. E mesmo que vocês peguem uma proposta na internet, uma sequência de ensino investigativo, aquele exemplo que eu dei lá no início, vou trabalhar leis de Newton. Mesmo que você ache uma lá já prontinha para seguir, olha, tantas aulas isso, aquilo, essa atividade, e tal, etc., não vai ser necessariamente Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ocorrer o que ele chama aí, você vai deformar, vai recriar. E se você compreendeu mesmo, vai fazer as adaptações necessárias. Porque alguém pode ter aplicado aquela sequência lá em São Paulo. Aqui, vocês vão aplicar em Lagarto, a realidade já é diferente. Então, vai fazer compreender a proposta e fazer a adequação necessária. Que mais? Bom, de conclusão aí, que ele chegou em relação à formação de professores, né? É possível obter essa mudança de paradigma,
Isso é muito falado na área de ensino, na educação como um todo. Precisamos quebrar esse paradigma do ensino tradicional, um ensino que às vezes é voltado muito só para o conteúdo. E aí, desde lá da LDB, que já propõe a ideia de competência, habilidade, etc., a coisa vem avançando, vieram os PCNs, diretrizes curriculares. Hoje tem a Base Nacional Curricular Comum, que foca também na competência, etc., independente das críticas relacionadas a ela, mas não é mais a visão do ensino conteudista, então a gente precisa quebrar esse paradigma, né? E nós, enquanto docentes, né? Quebrar um pouco, sair dessa bolha lá do tradicional. E aí, uma coisa também é que o curso de formação, né, também tem atividades investigativas, etc. e tal. Deixa eu adiantar aqui, senão vai ficar muito longo. Só citando aqui algumas coisas do ensino fundamental, do ensino médio, na verdade, quando se pensa em trabalhar ensino por investigação, aqui praticamente nós, né, atuamos, quer dizer, quase todo mundo aí vai atuar no ensino médio e superior. E talvez lá no 9º ano do fundamental, enfim. Mas quando pensa em ensino por investigação no nível médio, aí já sobe um pouco a complexidade da coisa. E algumas variáveis entram em, como é que eu digo, vai ser levado em conta, né? Primeiro, desenvolvimento histórico e epistemológico do conteúdo a ser ensinado. No ensino médio, o professor precisa levar em conta até um termozinho que eu citei na estante, né? Mudança de paradigma, né? Como o conhecimento foi construído, né? O que é que está por trás ali da história da ciência, etc. A coisa é mais complexa do que o ensino lá no fundamental, né? Condições de trabalho do professor também muda. A tia do fundamental, a gente chama, né? A tia ou o tio, eles geralmente, né, são os professores polivalentes, passam mais tempo com aqueles alunos, conhecem mais os alunos, dão mais aulas para aqueles alunos. No ensino médio, isso é quebrado. Então, o aluno, ele tem quebrado, mas entre aspas, depois a gente vai ver com a BNCC que talvez algumas coisas vão mudar. Mas ele tem, geralmente, aula de biologia, de química, de física, menos aulas. Inclusive, no IFES, por exemplo, antes eram 3 aulas de física por turma, agora já são 2. Acredito que no estado também 2. Professor. Então, já tem... Oi? Bom dia. Falando Ricardo. Eu queria tirar uma dúvida aí em relação, acho que foi o slide anterior. O senhor falou que o sistema não é mais conteudista. Não é isso? Isso quer dizer que... Isso quer dizer uma mudança, levando em consideração a liberdade intelectual. Isso quer dizer que o sistema está propondo uma mudança na forma de ensinar, ou realmente o conteúdo passado da forma, digamos assim, da forma antiga, ele tem que ser diminuído? Bom, vamos lá. Não queria dar muito spoiler, não, que algumas coisas nesse sentido vai ser no segundo, mas vamos lá. Ele compromete a qualidade do ensino, né? Sim, sim. Não tem como não afetar a forma de ensinar. Quando eu digo assim, a nossa ideia de quebrar esse paradigma do tradicional ao investigativo é não pensar o ensino somente pelo conteúdo. Você pega lá, o livro do 1º ano de física lá, mecânica, lá no ensino médio, tô falando, né? Aí tem aquela porrada de conteúdo. Se o professor achar que o mais importante, e eu já achei, viu? Eu digo porque eu já passei por essa fase. Se o professor achar que o mais importante não, eu tenho que terminar o livro todo esse ano. Não importa se eu tenho uma aula de física, 2 aulas de física nessa turma, 3 aulas de física, o importante é eu dar o conteúdo. O aluno tem que sair vendo todos esses conteúdos. Se parar nisso, esse é o problema. Então, o mais importante não é só pensar pelo conteúdo, mas que competências o aluno vai desenvolver, competências e aí associadas a habilidades, dando aqueles conteúdos. Como é que ele vai enxergar o mundo à sua volta? Como é que ele vai entender determinada tecnologia?
tomar uma decisão com base em princípios científicos, entendeu? Aí, óbvio que isso afeta a sua metodologia. Não sei se ficou claro, Ricardo. É porque eu também vou me aprofundar disso em um outro momento. Mas a ideia é a gente, pelo menos, pensar em romper um pouco, não só pensar o ensino pelo conteúdo. Eu entendi. É porque, assim, no meu entendimento aqui, é que, dessa forma aí, só resumindo, né? Só mostrando os conteúdos, praticamente, compromete a qualidade do ensino, né? Porque quando você parte para um vestibular como... E concursos militares também, como AFA, IME, como eu tinha conversado com o senhor, né? ITA, SPSEX, né? IME. É surreal, né? O ensino, então, o ensino público é surreal a comparar com vestibulares desse nível aí, né? Então, na verdade, seria tipo um enxugar gelo aí, né? Só mostrar o conteúdo e o aluno... Aí vai depender muito do aluno, né? Se ele se interessar em progredir, né? Na área, na disciplina. Mas tá entendido. Pronto. E até digo mais, vai além não só dessas você citou AFA, IME, ITA, enfim, etc. Mas até a gente pensar a formação do cidadão, né? Que cidadão estamos formando se ficarmos só presos ao conteúdo. O conteúdo é importante, e muito. Jamais vamos também largar disso, pelo amor de Deus. A questão é, não só ele, né? Não só ele, né? Que competências esse conteúdo pode chegar a desenvolver? Eu entendo, professor, mas um aluno sem conteúdo, ele não é nada. Um aluno que se ele não, aliás, se ele não tiver conteúdo, ele não vai nem conseguir relacionar nada com a realidade, né? Sim. Complicado. E por isso que quando falam nas abordagens assim não tradicionalistas, tem gente que entende que é como se fosse deixar o conteúdo de fora. Não é isso. Trabalhar o conteúdo, sim, mas não só o conteúdo pelo conteúdo. Mas a gente vai se aprofundar nisso em outros momentos. Então, condições de trabalho do professor no ensino médio também mudam do que do ensino fundamental. E também muda a elaboração das atividades investigativas. Porque agora são atividades mais complexas, né, do que ali no fundamental. Então, a questão até de você colocar história da ciência, textos históricos mais desenvolvidos, mais elaborados. A linguagem também vai estar envolvida nisso aí, etc. Então, são algumas variáveis que, quando a gente pensa para o ensino médio, tem que se levar em conta, né? Aqui, só estou citando, a gente não vai se aprofundar nela agora, porque isso vai ser um outro momento. O grupo lá, né, criou, até ela citou aí, né? 3C. C é sequência de ensino investigativo. Então, 3 sobre calor e temperatura, depois 2 envolvendo a física contemporânea, ela cita no artigo, 1 envolvendo quantidade e movimento, só consideração as leis de Newton, e ainda a gente acha outras por aí pela internet, né? No trabalho de conclusão de curso de uma orientanda minha, ela trabalhou, por exemplo, a construção de uma SEI sobre ondas sonoras, é o trabalho da Tamires. Nem sei se ela está aí presente, mas, enfim, que futuramente a gente pretende que esteja publicada, já encaminhamos para a publicação. Enfim, na internet tem outras, mas quando eu abordar em outro momento mais a fundo as 6, aí eu vou mostrando alguns exemplos. Aqui é só para citar mesmo. E lá no artigo elas falam mais. Conclusão, enfim, né? Nas conclusões, a Ana Maria Pessoa de Carvalho, ela se fez essa pergunta aí, né? É uma pergunta lá nas conclusões. Por que a SEI, né? Porque essa sequência de ensino investigativa para o fundamental, elas são replicadas em grandes escalas com os mesmos resultados que encontramos em nossas pesquisas, e isso não acontece no ensino médio, né? Então, é o que eu digo, eles desenvolveram pesquisas, elaboraram, estruturaram, tal, tentaram replicar nas escolas. Para o fundamental, a coisa fluiu, vamos dizer assim, bem próximo ali do que as pesquisas mostravam. No ensino médio, não. E ela deixa, propositalmente, 2 hipóteses para responder isso, né? Então, quando se pensa em liberdade intelectual e elaboração de problema,
o trabalho do professor do fundamental ele é diferente do ensino médio. Então, isso é uma das explicações que vai explicar, às vezes, o porquê do ensino médio dar mais certo do que no fundamental. Dá mais certo, não é uma palavra boa usar. Estava mais de acordo com as pesquisas lá do grupo. Que dá mais certo, não. No ensino médio pode dar certo também. Inclusive, os professores do ensino médio, que aí entra a segunda hipótese, as condições de trabalho na escola, às vezes eles elaboram a CEI, eles mesmos elaboraram, e eles sentem dificuldade até em aplicar a CEI que elabora. Então, isso aí também abre muito caminho para a pesquisa, né, para a pessoa desenvolver, aplicar, analisar, ver o que é que pode melhorar e ir evoluindo. Por isso que o trabalho com ensino por investigação, ele pode, enfim, tem longa estrada aí, acredito eu, somente com algumas mudanças que aí eu vou citar no momento futuro, né? Porque, por exemplo, dá até para fazer pesquisa, a gente encontra poucos trabalhos no ensino superior. Como é que o ensino no superior pode ser desenvolvido de uma forma investigativa também, né? Abre caminho aí para pesquisa, né? Mas essas são as duas hipóteses que a Ana Maria Pessoa de Carvalho coloca, do porquê que no fundamental e no médio divergiram um pouco em relação às pesquisas, né? Aqui eu cito as referências que eu usei nessa apresentação, então o artigo principal, que é o primeiro, da Ana Maria Pessoa de Carvalho, tem esse outro artigo aí da ex-orientanda dela, né? O vídeo no YouTube. E aqui, vamos lá, né? Segundo colóquio sobre ensino por investigação. Eu botei um ali, mas dois. Calma que não vai ser agora. A questão é, será que vai ter? E aí vem o spoiler para vocês. Já se preparem para o segundo. No segundo, pretendo dar um passo adiante nessa discussão iniciada hoje. É como eu digo, vai ficar muitas lacunas aí, viu? E a ideia é que fique mesmo. Muita questão sem resposta aí. Mas no segundo eu pretendo abordar as sequências de ensino investigativo, adentrar mais, mostrar mais o que são essas sequências, exemplos de sequências no ensino de física. Talvez eu traga uma da biologia, da química também para mostrar, da matemática, enfim. Alfabetização científica é outra coisa que precisa falar quando a gente fala de ensino por investigação, mas calma, isso é para o próximo. E, óbvio, BNCC. Então, esses são os 3 pilares do que eu pretendo abordar no segundo colóquio. Peço que aguardem, viu? Propaganda aí já do segundo colóquio. E aqui, como eu falei muito, eu finalizo a minha apresentação, agradecendo a todos. E agora a gente tem, deixa eu ver aqui, uns 20 minutos, talvez, para um bate-papo, porque às 10 já vão ter outro evento. E aí, deixa eu só botar aqui na capa. Vou parar aqui a apresentação, mas caso precise, vocês... Não, vou deixar. Pronto, pessoal. Ufa, falei demais, hein? Deixa eu ver o chat, se tem pergunta. Acho que era melhor quem quiser fazer algum comentário ou pergunta, abrir o áudio, né? Fica mais fácil. Alguém? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, pessoal? Ficou mudo aqui para mim. Sim, Wilton, tudo bem. Certo. Então, algum questionamento, comentário? Temos aí uns minutinhos, né? Oi, só uma fala rapidinha aqui minha. Sim. Tá ouvindo? Eu trabalhei quase 6 anos lá na AGS, né? E lá eu trabalho com metodologia ativa, certo? E muitas das vezes, Wilton, é difícil você aplicar a metodologia, certo? Na área de exatas, é muito difícil. Por exemplo, Wilton, muitos alunos relatam, né, que o professor
se utiliza da metodologia para enrolar, para não fazer nada, já que a metodologia busca, né, que o aluno seja o protagonista, né, isso no ensino. Então, o professor simplesmente jogava artigos e artigos e artigos, livros e livros e livros, sentava no birô e mandava os alunos discutir. Então, muitos alunos alegavam que se utilizavam dessa metodologia para enrolar mesmo, certo? Infelizmente, eu via de alguns colegas e era verdade. Aí, eu tentava aplicar a metodologia dissertativa lá no cálculo 1, cálculo 2, física A, física B, entendeu? E muitas vezes o aluno dizia, professor, isso não dá certo não, isso aí. É melhor o senhor dar aula tradicional mesmo. Então, na maioria das vezes, Wilson, eu dava aula tradicional porque o próprio aluno pedia, entendeu? Não sei se ele não tinha preguiça de ler os livros, ler os artigos, entendeu? Ele estudar um conteúdo que o professor não explicou antes, ele tinha dificuldade, não sei. Mas, assim, o aluno, muitas das vezes, principalmente na área exatas, né, eles pediam mesmo metodologia tradicional. Aí eu acho, assim, que uma, entendeu, deve complementar a outra. Eu acho que a gente também não pode abandonar o ensino tradicional também, né? Porque a gente aprendeu dessa forma, por exemplo, né, Wilson? Então, eu acho que a metodologia ativa, o ensino por investigação, ele tem que ser trabalhado, entendeu, em conjunto também com o método tradicional, né, como é chamado, né? O método expositivo. Aí minha opinião é essa, né? E pela experiência que eu tive lá na faculdade. Eu só comentar aqui um negócio rapidinho, já comenta aqui um pouco. Tá bem, beleza. Estava escrevendo aqui, mas não, é só agradecer aqui o pessoal e dizer que daqui a pouco eu vou postar o link da lista de frequência, viu? Que vai ter a certificação e tal depois. Então, Irlan, eu entendo o que você está dizendo. Qualquer caminho metodológico, seja através ou metodologia ativa, ou vai usar algo mais experimental, ou vai usar TIC, ou vai usar o que for, ou nesse tipo de abordagem que eu estou dizendo, seja ensino por investigação, seja CTSA, qualquer caminho que a pessoa pegue vai ter resistência. Não é aqui o exemplo lá do material supercondutor, não. Aqui a gente está em altas temperaturas, então tem a resistência. E essa resistência ela é muito natural. Por exemplo, antigamente eu trabalhava com mapas conceituais. Tem muita resistência, às vezes. Agora, só um comentário aí. Isso do professor enrolar, etc., aí também a gente já vai para um outro aspecto, né, que foge à ética do trabalho, enfim. Estou colocando a situação mesmo que a pessoa vá fazer o trabalho de uma forma correta, honesta, tudo. Infelizmente, a gente lida com o ser humano, né? Nem sempre todos os seres humanos prestam pela honestidade, pela ética. Aí, infelizmente, mesmo que seja o tradicional, viu? Tem gente que vai enrolar, que não vai desenvolver, etc. Os alunos, a novidade, entre aspas, e se você vem acostumado numa situação, né, tem uma resistência para o novo, isso também é natural, a gente vai encontrar. Por isso que não dá para falar, às vezes, de novas metodologias, seja as ativas, etc., sem também bater a real na área da formação, de dizer, olha, mas quando você for aplicar, vai ter resistência, vai ter dificuldade, às vezes a escola não vai te dar condições. Por isso que aquelas condições de trabalho ali que foi citada, interferem também nisso. E até o próprio aluno. E outra coisa também, Irlan, que eu lembro, às vezes quando a gente tenta trabalhar alguma coisa diferente, é que ainda precisam alinhar uma coisa básica no Brasil. Hoje está mais alinhado, viu? Mas na minha época que eu fiz vestibular seriado na UFES, o edital do vestibular seriado era o sumário do livro do Ramalho, de física. Não sei se foi na época de vocês, que eu fiz vestibular no primeiro ano, fazia no segundo, fazia no terceiro, né? Aí o sumário estava lá, copiaram, colaram no edital. Imaginem o professor trabalhando lá de uma forma diferenciada, moderna, entre aspas, vamos dizer assim, mas o aluno ele era cobrado extremamente de uma forma tradicionalista. Então, não tem um alinhamento, às vezes, de avaliação com a metodologia de ensino. E aí o aluno pode dizer, professor,
é até legal isso aí que você está colocando tal. Tá, mas aí eu não vou passar em tal prova, porque eu vou ser cobrado de uma forma totalmente diferente. Isso também é outra coisa que dificulta, porque os alunos resistem também. Aí por isso que às vezes ele também prefere, professor, passa daquele outro jeito, vá, vamos dizer assim, tradicional, porque meio que vai treinar ele para a prova, né? É outra bolha que também a gente tenta superar isso, né? Fazer um treinamento para a prova específica e tal. Mas, infelizmente, às vezes o mundo do trabalho puxa por esse lado, né? Não é aquela preocupação que a gente vê bonita, dizer, não, vamos desenvolver, formar cidadãos críticos, reflexivos. Ok, isso é bonito, mas nem sempre isso está alinhado. Que mais, se eu tentar olhar o chat aqui, se alguém fez pergunta, pelo amor de Deus. Pronto. Eu vou colocar aqui a lista já de frequência para vocês. Mais algum, acho que dá tempo para mais um aí, viu, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Eu não sei se alguém... Oi? Lucas? Gostaria. Tudo bem, Wilson? Parabéns pela palestra, muito boa. Um tema que eu acho que a gente deveria aumentar esses encontros semanalmente, né? Colocar na nossa agendinha lá, para que a gente sempre faça essa discussão sobre a prática docente, que é algo importantíssimo para uma reciclagem, né, e uma atualização também dos nossos procedimentos. Eu gostaria de colocar aqui mais, né, uma dificuldade que eu enfrentei, né? Eu sempre tentei pautar minhas aulas muito na observação de fenômenos, né, principalmente no ensino médio. Porém, né, eu dava aula lá em São Paulo antes com uma média de 43, 42 alunos por turma. Então, ficava difícil de aplicar qualquer prática experimental dentro dessa esfera, né? Eu jogava geralmente para o momento de recuperação paralela, que diminuía os alunos, né, por sala, e aí eu jogava essa investigação, né, do ensino por investigação, para que eles pudessem formar também, né, as próprias conexões lá dentro. Então, o que eu coloco aqui é isso, a dificuldade, né, de se trabalhar de forma, né, investigativa num curso, né, onde lá também a gente enfrentava o problema de que cada um é em sua caixa. E aí, na época, os alunos estavam tendo entre 18 e 20 aulas semanais. 18 e 20 disciplinas, né, semanais. Então, ficava muito difícil de trabalhar, porque se você começasse a puxar muito para o trabalho pós-sala de aula, o aluno não ia conseguir dar o andamento necessário para chegar, né, à maturação daquele conceito, daquele fenômeno. E aí é essa pergunta agora, a partir daí. Como a gente faz, né, para chegar, né, a essa maturação do aluno de forma individual, somente disciplina de física? Ou o processo, ele exige que haja uma participação interdisciplinar, pelo menos com a área das ciências da natureza? Como é que ficaria isso? Esse como é ótimo, viu? Mas vamos lá. Dá sim também, de um certo modo, para abordar, como você falou aí, dentro da própria caixa da física, né? Vamos dizer assim. Dá para ter algumas práticas diferentes, levando em conta alguns aspectos que já foram citados de resistência. Uma outra questão, antes de eu continuar na resposta, Lucas e demais, eu sou, como eu disse, né, eu vim fazendo depois da licenciatura pesquisas na área de ensino, minha formação continuou sendo na área de ensino. E comecei a trabalhar muito cedo também, eu comecei a dar aula no meio da graduação. Isso dá aula já oficial mesmo, encarar colégio, etc. Tudo. E as minhas, os choques iniciais era isso. Às vezes eu lia, tinha contato com determinada metodologia, vamos dizer assim, bonitinho ali na teoria, eficiente ali na teoria, mas a aplicabilidade era difícil, era complicada, né? E o que eu fui percebendo também com o tempo é o seguinte, quando a gente se depara com algo assim novo, vamos dizer assim, uma metodologia, tem que ter o cuidado com o que se chama de ipsis literis, né? De tentar aplicar exatamente
daquele jeito. Eu acho que uma coisa que é válida, e aí o Ivan até citou, né? É bom usar também uma parte tradicional, né? Uma coisa que é válida é começar a fazer alguma coisinha diferente. Vamos supor assim, a gente vem fazendo feijão com arroz. Aí eu brinco com os alunos. Daqui a pouco você coloca um macarrãozinho, faz algo diferente. Mas você continua a sua prática. Não dá para virar tudo rápido. E as coisas não vão se desenvolver de forma rápida. Eu não sou utópico nesse sentido. Envolver outras disciplinas, como você citou até a área das ciências da natureza, seria o fantástico, que cada um não ficasse na sua própria caixa. O artigo até fala um pouco disso, que no ensino fundamental, os professores acabam tendo mais contato, acabam conversando mais, partilhando problemas, e é interessante quando a gente partilha problemas, porque vai lá, né? Um chega e diz, olha, eu consegui sair desse problema ou resolver por esse lado, outro por esse outro. Por isso que essa partilha nossa ela é muito importante. Mas seria muito bacana envolver. E já que você citou a área das ciências da natureza, acredito eu, isso vão ser discussões futuras aí, que vai ser o futuro. Inclusive com a nova BNCC, né? Que a gente vai enxergar a coisa pela área e vai cair em desenvolver muita coisa em conjunto. Mas em termos de mudança da realidade, eu penso mais pelo lado gradual e da gente ir mexendo algumas coisas aos poucos. Olha, só esse comportamento da gente enquanto professor, de dar, por exemplo, liberdade intelectual aos alunos. Isso em qualquer nível de ensino, até no superior, principalmente no superior também, no médio, enfim, etc. É algo já fantástico. O cara pode dizer, Wilson, não tenho como trabalhar isso aí tudo do ensino por investigação, mas eu já comecei a pensar melhor na liberdade intelectual dos meus alunos, a atuar nisso, a dar uma liberdade maior, porque eu, e acredito que muitos aqui já passaram por situação, que às vezes o aluno tenta perguntar algo ao professor, ou explicar, e o professor vai lá e pau, corta. Já não dá nem esse espaço de fala do aluno. Isso é terrível para a aprendizagem, né? Então, eu penso muito nas mudanças na área de ensino, assim, pouquinhas. É o que eu digo, é o feijão com arroz, aí daqui a pouco você bota um macarrãozinho, bota outra coisa, vai mudando. Mudanças radicais, assim, rápidas, eu não sou otimista nesse sentido, né? Enfim. Deixa eu ver, esta colocou aqui um bocado de coisa. Dos sábados interdisciplinares, então isso foi algo bom. Enfim, pessoal, acho que dá tempo para mais alguém. Esta quer falar alguma coisa? Eu vi que você escreveu aqui. Acho que dá tempo para mais uma pessoa. Me chama para falar, sim. Eu querendo ficar tão escondida. Então, né? Eu sou que nem você, viu, Ibson? Primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito boa mesmo. Como o Lucas falou, eu acho que a gente tem que ter mais momentos como esse, porque são extremamente importantes, né? Principalmente para a gente ter esse momento entre os professores de discutir alguma coisa e poder mostrar para os alunos também que não somos deuses, que a gente não deixa de aprender, né? A gente está aprendendo sempre, a gente está em processo de aprender. E eu acho que a gente precisa mostrar isso para eles para contribuir nessa parte de formação continuada, né? Enfim, parabéns, foi muito bom mesmo. E eu não quero aparecer hoje não, porque eu tô descabelada, né? Então, eu sou bem... Eu tô indo bem na sua linha, sabe, Wilson? Eu acho que essas mudanças mais radicais no ensino, elas não vão acontecer. Eu acho que agora a BNCC vai acabar dando uma forçada um pouco maior, mas mesmo assim, eu acho que vai demorar um pouco para a gente ter algo mais construtivo, por causa da resistência que a gente vai encontrar, seja por parte dos professores, seja por parte dos alunos, e também de preparação, né? Não é todo mundo que vai estar preparado para de uma hora para outra mudar o jeito de trabalhar no ensino médio. Mas no Campus Lagarto, eu vou falar da experiência que eu estou tendo no Campus Lagarto, né?
ano passado, se eu não me engano, montaram-se núcleos docentes integradores para os cursos do integrado. E aí, nossa proposta de fazer alguma coisa que fosse integrado, que fosse mais interdisciplinar e que tivesse esse momento onde as pessoas vissem que dava para fazer isso sem uma aula extremamente tradicional, foi exatamente esses sábados letivos. Então, a proposta do NDI foi que nos sábados letivos as coisas fossem mais interdisciplinar possível, para que a gente atingisse o maior número de alunos e atingisse não só o integrado, mas que pudesse atingir a graduação também. Então, eu acho que a gente começou com um pezinho, né? Como você disse, a gente colocou o macarrão no prato agora. Se isso vai continuar, aí já são outros 500. Não são também todos os NDIs que aceitaram integralmente ter a participação de outras disciplinas a não ser as técnicas, né? Ainda tem isso. Mas tem uns que são mais abertos, né? Tem uns cursos que são mais abertos, outros são um pouco mais restritos. E só para dizer, a verdade é que essa fala é só para dizer que a resistência ela não parte só dos alunos, né? A gente tem muita resistência dos alunos? Tem, claro que tem. Mas ela não parte só dos alunos, a gente tem muita resistência de professores também, para mudar o comportamento de ensino, né? E eu tento aplicar esse estilo de metodologias ativas, eu sempre tento, né? Porque eu acho que o aluno, ele tem que ser responsável pelo ensino dele, né? Pelo conhecimento que ele está querendo ali. É claro que a gente tenta dar o suporte, a gente dá a orientação, a gente faz por onde, mas, né, se ele não quiser aprender, não há nada que eu faça nesse mundo que vá fazer com que ele aprenda, né? A gente tem que lembrar disso também. Não importa o que você faça, se a pessoa do outro lado não quiser aprender, ela não vai aprender, né? Então, para a gente tirar um pouco do peso da culpa que a gente carrega quando um aluno não quer aprender alguma coisa, né? E aí, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando eu dou uma disciplina nos primeiros anos da graduação, porque eu deixo o aluno mais solto para que ele aprenda, e eles têm muita dificuldade de fazer isso, porque eles ainda estão naquele perfil de ensino médio de que o professor deve dar aquela acolhida e deve dizer exatamente todos os caminhos da pedra, sabe? E eu geralmente deixo ele solto para eles ir descobrindo um pouquinho, né? E aí eles têm muita resistência nesse sentido, né? Mas quando a gente vai já para as disciplinas de final de curso, essa resistência já é diminuída. A gente já consegue fazer um trabalho um pouco melhor com metodologias ativas, porque aparentemente alguma chave ligou nos alunos e aí a gente já consegue trabalhar melhor. Bom, isso aí são experiências e a gente pode ir discutindo isso e vendo como a gente consegue adaptar isso de uma forma melhor ao longo do semestre, que a gente vai ter vários momentos, mas é isso. Parabéns novamente. Obrigado, professora Esther. E na sua fala, tem vários aspectos, um que chama a atenção é isso, né, às vezes o professor se culpa muito quando tenta algo e às vezes não dá certo, mas como você falou, se o aluno também não quiser, ele é responsável, né, também pela aprendizagem dele, não vai. E aí me remete o autor que eu sou fã, trabalhei com ele no mestrado, que é o David Alsbaugh. É uma das condições de aprendizagem é a pessoa querer. Falando assim, bem no popular, né? E quando eu li isso, comparando, como eu digo, comparando com minha prática, que eu já vinha trabalhando, eu até conversei, eu lembro disso, conversei com a professora lá em Carmópolis e General Mainardi, né? Que às vezes o professor fica frustrado. Você prepara, vou trabalhar nessa metodologia diferente, vou preparar essa atividade, etc, tal. Vai lá e a coisa não acontece, né? Por N motivos, né? Como você falou, às vezes a resistência não é só do aluno.
tem coisas que é de um colega, tem coisas que é da escola, enfim, N motivos. E focando isso no aluno, às vezes o aluno não quer aprender, não quer sair dali, né, do feijão com arroz. Então, a gente vai encontrar esse tipo de resistência. Mas me lembra muito a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, ele aborda isso. Pessoal, deixa eu ver aqui. Pronto, já coloquei a lista de presenças. Tem gente até que marcou 2 presenças. Vai ganhar 2 certificados. Mas marquem a lista de presença. Eu quero agradecer a todos pelas palavras, pela gentileza de estar presente nesse momento, discutir ensino, educação é muito, muito bom. Como eu digo, esse foi o primeiro passo, acho, de uma discussão, faz parte de uma linha de pesquisa que estou começando a engatinhar nela, e vão vir mais, viu? Como eu falei, o segundo, a gente está no mês de fevereiro, queria fazer antes de terminar o período acadêmico, né? Termina na metade de abril. Tomara que dê tempo, mesmo que não se encaixe um sábado letivo, etc., tudo, mas eu queria fazer o segundo ainda nesse período, para não demorar demais, etc., tudo. E aí a gente está avançando cada vez mais na discussão, tanto pela parte formativa aí do curso, mas também até pelo PIBID, né? Porque acompanha, uma coisa acompanhando a outra. E outra coisa também que eu acho que fico muito feliz de não só ter colegas nessa discussão, ter parceiros do projeto lá do PIBID, a formação de vocês, né, no superior. Eu, na minha formação, não passei por discussões desse tipo, enfim, acredito que agrega bastante vocês participarem desses eventos. Agora tivemos, no período passado, 3 formandos no curso da Física. Acredito eu, e defendo muito isso, que estamos colocando no mercado um profissional até mais capacitado assim, sabe? Assim, vou interromper esta. Estamos colocando assim, no mercado um profissional mais capacitado, já com a mente muito assim, ampliada em muitas coisas que quando eu saí do curso não tinha. Então, fico muito feliz que os alunos estejam tendo contato com diversas coisas assim na graduação, sabe? Isso é muito bom. Bom, pessoal, como eu falei, eu vou interromper aqui a gravação e o evento. Deixa eu interromper.